Aqua Show. Olá, meu nome é Walter Bonásio, sou produtor da série Aqua Show, um programa dedicado à natureza, aos esportes aquáticos e ao turismo aventura. Essa série foi gravada há mais de 30 anos e agora, usando os novos recursos disponíveis na tecnologia digital, reeditamos mais de 600 horas de imagens dos nossos arquivos. O Aqua Show foi o primeiro programa da televisão no Brasil a exibir semanalmente imagens subaquáticas gravadas em vídeo. Foram 4 anos viajando, mergulhando no Brasil e em várias partes do mundo. É uma visão diferente que você vai ter de lugares como Fernando de Noronha, Pantanal e muitos outros que foram documentados tanto em cima quanto embaixo d'água, há 3 décadas. E para abrir o programa de hoje, nós vamos visitar a Ilha de Páscoa. Acompanhe! Estamos chegando a um dos lugares mais isolados do mundo, a Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui. Saímos de Santiago do Chile logo cedo. Viajamos por quase 4.000 quilômetros em cima do Oceano Pacífico. Nossa viagem de avião durou cerca de 5 horas. Logo na chegada ao aeroporto, os nativos têm costume de receber os visitantes com colares de flores e um largo sorriso. A melhor opção para se locomover na ilha é alugar um carro. A Ilha de Páscoa tem o formato de um triângulo, com aproximadamente 25 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura. O que se vê com frequência são cavalos selvagens. Eles foram trazidos pelos europeus durante o século XIX e ficaram abandonados pela ilha depois da chegada dos carros. Mas eles continuam sendo um meio de transporte eficiente e divertido para conhecer os lugares mais remotos. Rangiroa é a capital da ilha. É onde vive a maior parte da população. E onde se concentra o correio, o palácio do governo e um pequeno comércio local. Até pouco tempo atrás, várias teorias apontavam o homem como o único responsável pela devastação das florestas nativas. Pensava-se que uma combinação entre a superexploração do meio ambiente e catástrofes naturais, como prolongadas secas e ainda a retirada do restante das árvores para usar no transporte dos moais, foi o que levou a ilha a uma crise ambiental, cultural e social. Novos estudos demonstram que tem outros culpados nessa história. Os cientistas encontraram vestígios de uma infestação de ratos e sementes de árvores roídas por eles. A superpopulação da ilha, que chegou a atingir 10 a 15 mil habitantes, se alimentaram desses ratos. Aqua Show. Aqua Show. A seguir, um dos maiores mistérios e as estrelas da Ilha de Páscoa. Os moais, estátuas gigantescas feitas de pedra. Acompanhe. Moai significa escultura gigante em pedra.
Centenas desses moai estão espalhados pela ilha, com idade estimada em mais de 1000 anos. Elas são, sem dúvida nenhuma, o maior símbolo da Ilha de Páscoa. Essas figuras de cabeça-tronco chegam a medir 10 metros de altura e pesar até 80 toneladas. Na encosta dessa cratera vulcânica, encontramos os moais em cada estágio de desenvolvimento. Este local é também chamado de Fábrica de Moai. As estátuas estão parcialmente esculpidas e outras que estão totalmente prontas para serem transportadas até os seus destinos finais. Este é um dos maiores moai de Páscoa. Ele estava quase pronto. Mede 23 metros e pesa 400 toneladas. Esse centro cerimonial é um dos locais mais visitados. A maioria dos estudiosos de Páscoa supõe que essas estátuas foram criadas para homenagear chefes de famílias importantes e líderes políticos da ilha, o que não é muito diferente do que acontece hoje em dia. A cratera desse vulcão extinto há milhares de anos tem 1,5 km de diâmetro e 200 metros de profundidade. Hoje essa cratera tem uma função totalmente diferente do que já teve um dia. Ela é responsável pelo armazenamento da água de chuva e o abastecimento dos pascoenses nas épocas de estiagem. Esculpido nessas pedras é o deus Makmak. É uma mistura de homem e pássaro. Os polinésios acreditavam ser ele o criador do mundo e que esse deus havia criado o mundo a partir de uma ilha. Bem ao lado desse vulcão existe uma cidadela de pedra, construída pela antiga civilização de Páscoa. Eles fizeram um verdadeiro laboratório solar que marca com perfeição os equinócios da primavera e do outono. Todos os anos eram trazidos para esse lugar seus melhores atletas, que representavam cada clã da ilha. Eles ficavam aqui concentrados por várias semanas, dentro dessas casas em forma de toca. No início da primavera, acontecia o grande evento. Os competidores teriam que descer desse penhasco com mais de 300 metros de altura, nadar até aquela ilhota em frente e buscar o ovo do pássaro sagrado. O primeiro que voltasse com o ovo intacto, sem quebrar, era o vencedor e poderia eleger o próximo rei da ilha. Aqua Show. Aqua Show. E agora nós vamos mergulhar no naufrágio do Baron d'Echemont, um navio que foi torpedeado por um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial no litoral de Pernambuco, na região nordeste do país. Essas são as primeiras imagens desse navio mostradas em vídeo desde que ele afundou em 1943. Acompanhe essas imagens históricas do Aqua Show. Depois de quase 3 horas de voo de São Paulo, o Aqua Show aterrissou em Fortaleza. O litoral de Fortaleza tem uma extensão de 34 quilômetros, com um total de 15 praias. E é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Fortaleza tem, além de sua beleza natural, uma excelente infraestrutura hoteleira.
Depois de um rápido tour pelas praias de Fortaleza, é hora de embarcar com destino ao naufrágio Barão de Desmond. Para fazer esse mergulho, tivemos que alugar esse barco lagosteiro, já que eles conheciam exatamente onde estava o naufrágio e eram os únicos dispostos a nos levar até lá. Fortaleza tem a sua posição geográfica estratégica. É a capital brasileira mais próxima da Europa e está a apenas a 5.000 quilômetros de Miami, nos Estados Unidos. Esse é um longo percurso que teremos que navegar nesse tipo de embarcação. E para dificultar mais ainda, o dia estava de mar bastante agitado, com correntes fortes. Este mergulho requer um sacrifício a mais. Não é fácil navegar durante horas e horas nesse tipo de mar com essa embarcação. Mas vale a pena. O Aquashow faz história mais uma vez. É o primeiro programa da televisão brasileira a gravar em vídeo o navio Barão de Desmond. Esse peixe enorme, um mero, com mais de 1 metro de comprimento, é o primeiro a nos recepcionar. Afinal, o navio passou a ser a sua casa. Nosso mergulho chegou a uma profundidade de 34 metros. O Barão de Desmond era um navio cargueiro de nacionalidade inglesa. Foi construído na Escócia em 1929. Com 117 metros de comprimento. Ele estava carregado de carvão mineral. Seguia da Inglaterra para o Recife. E no dia 3 de janeiro de 1943, quando já estava quase chegando em Fortaleza, foi atacado pelo submarino alemão. Dos 43 tripulantes, 6 morreram na explosão. Os sobreviventes do naufrágio viram logo após o navio afundar o submarino alemão vir à superfície. Não houve nenhum tipo de hostilidade por parte dos alemães, mas eles levaram o capitão Donald McLoone a bordo do submarino como prisioneiro de guerra. Infelizmente, o destino do comandante do Barão de Desmond já estava traçado. 10 dias depois, esse mesmo submarino alemão foi afundado. E o capitão do Barão de Desmond, que ainda estava a bordo, se tornou mais uma vítima fatal. Foi um torpedo que atingiu a lateral do navio, na altura do primeiro porão, que fez com que ele afundasse rapidamente de proa. Nesse ponto do casco, esse buraco, que poderia ser a área de impacto do torpedo. Os 37 sobreviventes remaram seus botes salva-vidas durante várias horas até alcançarem a costa do Recife. Aquashow. Aquashow. O Aquashow tem em seu currículo os principais eventos aquáticos ocorridos no país. Documentamos os campeonatos nacionais e internacionais de surf,
canoagem, esqui aquático e muitos outros. Acompanhem! Aquasport. E agora, vamos dar um mergulho na história dos esportes aquáticos. Vamos reviver a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Esqui Aquático, que aconteceu em 1987, na cidade de Jaguariúna, São Paulo. Daqui de Jaguariúna, vamos direto para a represa Billings, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Vamos reviver uma das etapas do Campeonato de Motonáutica. Em 1986, o Aquashow registrou uma das etapas mais importantes do Campeonato Brasileiro de Motonáutica, que é considerada a Fórmula 1 aquática. Máquinas velozes e perigosas. As corridas de motonáutica podem ser realizadas em lagos, rios, represas e em mar alto. Ao longo de percursos marcados por boias, que podem ter circuitos com uma extensão entre os 8 e os 48 quilômetros. Em razão de suas características, essas lanchas são desenhadas e equipadas com motores para praticamente voarem em cima d'água. Aquashow. Aquashow. Pela primeira vez, um programa de televisão brasileiro documenta em vídeo um mergulho na Ilha de Páscoa. Acompanhe mais esse documento histórico do Aquashow. Quando fizemos esse mergulho na Ilha de Páscoa, há 32 anos, não existia base de apoio para turistas. Por sorte, conhecemos um dos mergulhadores da equipe do comandante Jacques Cousteau, que quando documentou a ilha, se apaixonou por uma nativa e abandonou o Calypso e seu comandante, e acabou ficando por aqui.
temperatura da água é de 18 graus. O fundo de Páscoa é composto por uma extensa formação de corais, pedras vulcânicas e tem também uma quantidade razoável de vida marinha. Nosso mergulho chegou a uma profundidade de 35 metros. Mergulhar em uma das ilhas mais afastadas do mundo é realmente um privilégio. Entretanto, ser o primeiro programa da televisão brasileira a gravar o fundo do mar da Ilha de Páscoa é uma honra ainda maior para o Aqua Show. O Aqua Show fica por aqui. Espero ver você em breve no nosso próximo programa. Enquanto isso, acesse o nosso site www.aquashow.tv. Saudações aquáticas a todos! Aqua Show.